aqui. Então, nessa nossa aula, nós vamos abordar algumas situações do século XIX e do século XX, situações históricas, aquilo que vocês estudam em história, vocês veem história, a condição, por exemplo, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. São condições que marcaram, tá, o século XX e condições que marcaram o século XIX. Alguns acontecimentos que marcaram o século XIX e o século XX que tiveram influências hoje no século XXI. Tá? Ou no nosso dia a dia, ou na nossa perspectiva do nosso cotidiano. Tá? Então, para salientar a ideia, nós vamos pegar algumas situações de análise do contexto do pensamento histórico. Tá? Ou seja, século XIX, nós temos assim uma onda de movimentos revolucionários. Surgiu o chamado liberalismo, surgiu o chamado nacionalismo, nós temos a época napoleônica, tá? Nós temos diversos acontecimentos dentro do século XIX. Nós temos o destaque para a Revolução Francesa, e gravem, por favor, nós vamos ter um evento, um acontecimento chamado Primavera dos Povos. Nesse acontecimento, ou nesse evento chamado Primavera dos Povos, tá? Nós temos a França, a Bavária, Berlim, Viena, Hungria, Milão, Sicília, Polônia, Romênia, Bélgica, Dinamarca e Suíça. São países e cidades que passaram por um processo de unificação, por um processo de luta, por um processo de estrutura de luta pelo liberalismo. Eles não queriam a intervenção do Estado direta na estrutura política, na estrutura econômica, na estrutura social. Então, os movimentos que começam a surgir, chamado Primavera dos Povos, é um movimento nacionalista. Então, eles vão querer buscar mudanças na forma com a qual os estados se manifestavam. Então, isso no século XIX. Tá? Aí nós temos a unificação da Itália e da Alemanha. Tá? Nós temos o processo de unificação da Itália e da Alemanha. Deixa eu marcar aqui. Tá? Como nós temos o processo de unificação da Itália e da Alemanha? Porque no século XIX nós temos diversas mudanças políticas. A Itália ainda não era Itália, era um conjunto de territórios que vão formar a Itália, o que é hoje. A Alemanha não era Alemanha, o território que nós conhecemos hoje por Alemanha chama-se Prússia, tá? Então, todos esses estados estavam ligados diretamente às mudanças políticas da região, tá? Nós temos a estrutura de dominação política, econômica e territorial. Para isso, nós temos um aumento da produção bélica, da produção de armamentos. Todos os países vão produzir armamentos. Nós temos mudanças tecnológicas, tá? Mudanças tecnológicas. Dentro dessas mudanças tecnológicas, nós temos, por exemplo, a invenção do telégrafo, tá? Que foi assim utilizado durante décadas e décadas como o principal meio de comunicação. Então, nós temos mudanças nas estruturas tecnológicas, nós temos o surgimento do automóvel, nós temos o surgimento de diversas outras tecnologias, como, por exemplo, o telefone, o século XIX, o século das telecomunicações. Então, nós temos o surgimento de diversos aparelhos que vão modificar, que vão estruturar, que vão dar uma nova base do pensamento à estrutura do homem. Certo? Aqui o código Morse com o qual é utilizado o telégrafo, só para a gente poder ver. E temos algumas etapas aqui. Nós temos o processo de unificação da Alemanha dentro dessas ideias. E isso tudo vai levar a um processo de estabelecimento político, ou seja, toda a Europa passa agora a sofrer influências da chamada Alemanha formada. Então, nós temos mudanças políticas, nós temos mudanças políticas, nós temos mudanças territorial, nós temos diversas mudanças que vão acontecer dentro da Europa do século XIX. E essas mudanças vão ocasionar também consequências diretas dentro do século XX, tá? Como nós temos a unificação da Alemanha, teremos também a unificação da Itália. E por favor, a chamada Segunda Revolução Industrial. Nessa Segunda Revolução Industrial, nós temos o desenvolvimento e a utilização do petróleo,
tá? Começa a utilização do petróleo, começa a utilização da energia elétrica, começa a produção de automóveis. Então, essas situações tecnológicas vão mudar o dia a dia do homem, o dia a dia do indivíduo dentro da sociedade. Essas transformações, como, por exemplo, o transporte a vapor, barco a vapor e o automóvel, vão mudar a vida dos indivíduos, tá ok? Vão mudar a vida dos indivíduos. Nós temos o telégrafo, nós temos o telefone e também, finalzinho do século XIX, tá? Nós temos o surgimento do cinema. Então, essas mudanças vão fazer com que o indivíduo do século XX já nasça dentro de um contexto de inovações tecnológicas. Então, o século XX vai ser, assim, influenciado diretamente pelo século XIX. E, através disso, nós temos outras transformações, como assim? Consequências desse período do século XIX para o século XX, tá? A superprodução. Os estados começaram a produzir e passaram a vender menos do que aquilo que estavam produzindo. Como consequência disso, vocês estudam o período entre Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial em história, vocês vão ver a crise de 1929. Aí surgimento, o crescimento da política protecionista. Os estados começam a proteger a sua economia da entrada dos produtos importados, tá? Surgimento do capitalismo monopolista, os monopólios das grandes empresas, dos grandes conglomerados. Surgem, então, os grandes conglomerados na estrutura de produção industrial. Esses conglomerados são estruturas de organização de um sistema produtivo, tá? Quem é o Ari? Por favor, acabou de entrar agora na sala o Ari. Quem é o Ari? É o Aristides? Sim. Eu falei para entrar com o nome e o sobrenome, para eu poder controlar a chamada, viu? Ok. Então, é o seguinte, dentro dessas estruturas, nós temos o surgimento dos chamados trustes, holdings e cartéis. São conglomerados, são espécies de empresas que dominam a estrutura comercial. Tá? Os trustes, holdings e os cartéis vocês vão estudar em geografia e também em história antes da Primeira Guerra Mundial. Tá? Surgimento do capitalismo financeiro e a necessidade de novos locais para o investimento dos capitais. Isso foi o século XIX. Isso foram as mudanças, isso foram as transições do século XIX. E o século XX, tá? O século XX, nós temos, assim, transformações que também vão estar ligadas diretamente ao século XIX, certo? Então, nós temos, assim, o século XX foi o período de 100 anos, iniciado em 1º de janeiro de 1901 e terminado em 31 de dezembro do ano 2000. Tá? Que se notabilizou por inúmeros avanços tecnológicos, conquistas da civilização e reviravoltas em relação ao poder. Nós temos a Primeira Guerra Mundial, nós temos a Revolução Russa, nós temos a crise de 1929, nós temos a Segunda Guerra Mundial, nós temos o nazifascismo, nós temos a Guerra de Yom Kippur, nós temos a Guerra do Irã, nós temos a Guerra do Vietnã, nós temos a Guerra Fria. Vários acontecimentos vão surgir no século XX. Tá? No entanto, esses anos podem ser descritos como uma época de grandes massacres, como nós acabamos de falar, diversos conflitos bélicos mundiais, tá? Já que nunca se matou tanto como nos conflitos ocorridos nesse período. Tá? Aí vem uma crítica, vem uma ideia do historiador Eric Hobsbawm, um grande nome do pensamento contemporâneo, um grande escritor a respeito das obras de história. Ok? Hobsbawm afirma que a era dos extremos iniciou em 1914 com a Primeira Guerra Mundial e finalizou em 1921 com o colapso da União Soviética. Ou seja, o século XX marcado por profundas transformações, profundas transições. No nosso livro-texto, tá? Na página 29, logo o primeiro capítulo, fala assim: nosso mundo, desde o final do século XIX, passando pelo século XX e até início do século XXI, todos vocês são filhos do século XXI. Todos vocês nasceram no século XXI. A não ser que tenha alguém aqui que tenha 21 anos, que nasceu no século XX. Então,
Para mim, nenhum de vocês tem 21 anos. Portanto, todos nasceram no século XXI, exceto eu, né? Exceto eu, que nasci em 1985, portanto, eu sou filho do século XX, tá? E o texto ainda diz assim: viveu e vive o abalo das crises dos valores. Assim, é comum ler e ouvir que nossa civilização está em crise. É muito comum falar que do século XIX, século XX e início do século XXI é marcado por profundas crises econômicas, políticas e sociais. Diz assim: contudo, para compreender essa crise, é preciso entender primeiro que é a nossa civilização nos livros, que é a nossa civilização e quais são as suas bases. Essa é a tarefa que envolve uma quantidade infindável de assuntos e livros. No entanto, para efeito didático, podemos nos concentrar na essência, isto é, o fundamento da nossa civilização. Ou seja, todos nós somos filhos do nosso tempo. Nós vivemos uma época de constantes mudanças, de constantes transições. E dentro disso, nós levamos diretamente a crise que ocorre dentro do processo histórico para o nosso contexto, para a nossa própria possibilidade de desenvolvimento, certo? Portanto, se nós temos essas condições, nós podemos falar assim, século XX, tá? Época de guerras nunca antes imaginadas. Jamais alguma civilização imaginou que nós teríamos guerras como a que nós tivemos no século XX, tá? Principalmente Primeira e Segunda Guerra Mundial. Períodos de avanços tecnológicos e científicos. Portanto, no século XX, nós temos, graças aos avanços do pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos, por exemplo, a internet. E graças ao século XX, às transformações do século XX, nós temos aula hoje, diante dessa pandemia, diante desse processo de isolamento social, nós temos aula pela internet. Então, ao mesmo tempo que foi palco de grandes guerras, grandes desastres, grandes massacres, também produziu coisa boa, ok? Ainda nós temos assim um profundo choque de ideologias, um profundo choque de ideias, países entrando em conflito constantemente, como por exemplo nós temos a ideia do chamado Estado Islâmico, está em constante guerra, em constante atrito e principalmente estados, ideologias, partidos, grupos terroristas que pregam a eliminação da bandeira norte-americana. Então, nós temos essas transformações dentro do Estado do século XX, tá? E abismos sociais gigantescos. Nós temos ricos, muito ricos, pobres, muito pobres. E isso é um detalhe, principalmente, que ocorre dentro do século XX, essas grandes transições, essas grandes mudanças. Nós temos, assim, os principais acontecimentos do século XX. Então, vamos analisar rapidinho os principais acontecimentos. Impossível nós não falarmos da Primeira Guerra Mundial, tá? Como um grande acontecimento dentro do século XX, tá? O primeiro grande acontecimento, sem contar a Guerra Russo-Japonesa, é a Primeira Guerra Mundial. Tá? A Primeira Guerra Mundial trouxe profundas marcas para a estrutura política, econômica e social do nosso período, da nossa época. Tá? Nós temos o período entre guerras, de 1918 a 1919. Nesse período, nós temos a crise de 1929. Na Europa e na Alemanha, nós temos o desenvolvimento do nazifascismo. Tá? Em 1917, nós temos a Revolução Socialista, ou a chamada Revolução Russa. Então, isso tudo que ocorre que vão trazer mudanças para a sociedade no século XX, ok? Então, aí nós temos a Revolução Russa de 1917, que propiciou profundas mudanças na economia, profundas mudanças na estrutura política dos países no mundo. Agora nós temos a ideia do socialismo, tá, ok? Que vai entrar contra a ideia do capitalismo monopolista. Nós temos na Índia, 1920, tá? A campanha de Mahatma Gandhi, um grande nome do pensamento humanitário, da estrutura humanitária. Ele propôs, tá, a desobediência civil em relação à Inglaterra. Não vamos utilizar as armas, nós vamos desobedecer
pacificamente nós vamos desobedecer às ordens da Inglaterra que vem para a Índia. E isso foi assim um grande exemplo de luta humanitária dentro do século XX. A ascensão de Benito Mussolini no poder, ou do fascismo italiano, tá? Que, aliado à Alemanha, provocou a Segunda Guerra Mundial. A crise de 1929, vocês estudam em história também, tá? E o governo alemão de Adolf Hitler. Agora, o seguinte, eu preciso que vocês peguem, tá? O livro de vocês, da página 28. Eu já havia pedido para vocês pegarem o livro de vocês. Então, a página 28 diz assim, a página 28. O estado de cultura do século XX parece trazer uma perspectiva pessimista, tá ok? Aí traz página 20, isso, certo? Espiritual e politicamente, o século XX foi uma época de decadência. O século XX foi uma época de decadência devido às consecutivas guerras, os consecutivos acontecimentos que passam a ocorrer durante o período. Ok? No entanto, ao aproximar-se do fim do século XX, podemos lembrar que as eras da decadência foram, por vezes, sucessidas de períodos de renovação. Como nós estamos mostrando a ideia do surgimento do governo alemão de Adolf Hitler na página 28, vocês têm aí duas fotos. A primeira foto, tá, é do Holocausto produzido pelos nazistas, ou seja, o extermínio dos judeus promovidos pelo governo alemão. Página 28. Ô, Ronei. Oi. Você vai corrigir a tarefa? A tarefa era para ser feita no livro-texto, tá? A única coisa que eu verifiquei foi a tarefa do Classroom, tá ok? Depois vai ter um tempo que eu vou conferir a tarefa para vocês e nós vamos fazer a tarefa juntos. Mas online. Qual tarefa que você mandou do Classroom? Do Classroom era a atividade que eu deixei para vocês, duas atividades para ser feita. Tem gente que não fez. E eu estou marcando na minha folha quem não fez. Era que aquelas atividades você mandou em abril? Não, em abril não. Foi agora, em maio. Foi a semana passada. Ué. Duas atividades que tinham lá para ser feitas, certo? Para mim não chegou a atividade do Classroom. Será? Eu vou conferir de novo, então, tá? É que eu olhei, inclusive, hoje. Agora há pouco, inclusive. Eu olhei aqui, eu tô olhando agora. Aí eu vou em atividades e não aparece nada. Na pasta de filosofia. Aparece atividade, teste de filosofia. Isso, atividade teste de filosofia. Da semana passada. Sim, foi dia 24 de abril essa. Dia 24 de abril, tá certo. Então você não fez. Eu fiz. Tá aqui devolvida, só que eu achei que tinha outra atividade nova. Ok. Então tá ok. Tá? Se tá devolvido, então para mim tá ok. Então eu já marquei aqui, tá ok? Então, assim, acontece que no século XX, tá, retomando, acontece que no século XX, as ações dos nazistas, por exemplo, foram ações assim absurdas, como o extermínio de diversos judeus. E você tem aí na página 28, você tem uma foto dos judeus que eles eram levados para os campos de concentração, para os campos de extermínio, certo? Então, assim, o que é tudo isso? Tá? O que é este mundo que nos circunda e por que nós estamos aqui? Então, a riqueza... O moderno deve constantemente resguardar suas crenças contra as dúvidas. Como? Quem falou? Desculpa! É porque eu estava pesquisando um negócio. Então, fecha aí. Ok. Desculpa. Fecha aí. Então, é o seguinte, as transformações que ocorrem, as mudanças que ocorrem, vão ser evidentemente ligadas e diretamente ligadas à estrutura do pensamento, do desenvolvimento das ideias do Estado e do controle dos indivíduos. Aí nós temos, por exemplo, a estrutura do governo alemão, tá? Nós temos a Guerra Civil Espanhola, nós temos a Segunda Guerra Mundial. Ok? A Segunda Guerra Mundial foi, assim, um dos momentos mais terríveis dentro da história da humanidade. Então, diz assim, no livro de vocês, a página 28,
lá no final, quase no finalzinho, diz assim: o que é tudo isso? Tá? Cobrir é o mundo que é real, cobrir que é o mundo real, não obstante dos vícios, o mundo real em que ainda podemos desenvolver e exercitar virtudes possíveis, como da coragem, da prudência, da temperança, da justiça. A própria fé, a esperança e a caridade. Então, sofreis quedas no mundo, Deus sabe, mas tanto podereis gozar dos triunfos. É um mundo em que toda coisa precisa ser feita, que ninguém devia estar entediado. Então, as transformações que ocorrem no século XX vão ser muito importantes para nós entendermos os acontecimentos do nosso dia a dia, os acontecimentos que vão levar diretamente às ideias do desenvolvimento do ser humano. Aí o texto diz assim: contudo, com muito tempo se passou, tivemos várias histórias de humanismos, várias ideias do ser humano, menos justamente no século XX. Eis aí a fonte da nossa crise. Então, o século XX é um século marcado por profundas crises, profundas faltas de organização do homem entre si, ok? Então, acontece que, dentro desse pensamento, tá, dessa maneira, todas as expressões culturais, como religião, filosofia, arte e política, têm como base o desenvolvimento do pensamento humano. Tá? Então, tudo isso que vai acontecer durante o século XX vão ter profundas e amargas mudanças do século XX e XXI. Tá, ok? Aí nós temos ainda outros acontecimentos, tá? O primeiro computador. Gente, dá uma olhada nessa imagem que eu estou deixando para vocês, o primeiro computador, e compara com o seu computador. Tem uma diferença, assim, absurda de grande. Ou seja, o primeiro computador, o chamado Sedna, ele surge como um desenvolvimento, tá, das primeiras estruturas socioeconômicas. Então, nós tivemos guerras, nós tivemos conflitos, nós tivemos mortes, nós tivemos extermínios dos judeus, mas também nós tivemos avanços tecnológicos. E esses avanços tecnológicos foram importantes para o desenvolvimento da humanidade. Hoje, você está aí, sentado ou deitado na sua cadeira, né, Bruno? Deitado na sua cadeira, bem acomodado, com o seu computador ligado. E isso é uma consequência dos movimentos que ocorreram dentro do século XX. Com tudo que houve guerras, houve massacres, mas houve também desenvolvimento tecnológico, certo? E nós temos o início da Guerra Fria, no pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos as transformações políticas, econômicas e sociais. A corrida armamentista, tá? A corrida nuclear, tá? A corrida espacial e a corrida tecnológica. A corrida espacial e a corrida tecnológica levou ao desenvolvimento das produções. Por exemplo, se você tem micro-ondas em casa, é tecnologia aeroespacial. Se você tem aparelho de CD em casa, tecnologia aeroespacial. Se você tem telefone celular, tecnologia aeroespacial. Ou seja, o século XX também contribuiu com profundas e boas mudanças para o século XXI. Então, nem tudo aquilo no século XX foi ruim. Como, por exemplo, olha só, a corrida armamentista. De um lado, os Estados Unidos, de outro lado, a União Soviética correndo para a estrutura de desenvolvimento das suas armas para a dominação econômica. E nós temos também a estrutura que nós vamos chamar de Fundação do Estado de Israel, que hoje, no século XXI, provoca profundas guerras, profundos atritos, profundos conflitos entre israelenses e os chamados palestinos, ou seja, entre árabes e judeus. Então, mudanças que ocorrem no século XX que vão ter consequências diretas no século XXI. Tá? As denúncias do crime de Stalin, isso aí fica para a história. Tá? Fica para a história também a Revolução Cubana, a independência dos estados africanos, fica para a história, vocês vão estudar isso em história. Tá? A luta contra o apartheid é muito interessante.
que durante o século XX nós tivemos a prisão de Nelson Mandela na África do Sul e ele foi mandado para os Estados Unidos, ou seja, o apartheid gera separação entre brancos e negros. Chegamos a ter ônibus, chegamos a ter mercados, chegamos a ter banheiros públicos exclusivos para negros. Negros não podiam frequentar o mesmo ambiente que os brancos. Então, é uma grande marca na história da humanidade, na história do século XX. Então, a educação é a arma mais forte que você pode usar para mudar o mundo. Frase de Nelson Mandela. E isso tudo vocês vão estudar, tá? Como professor de história. Mas, ainda assim, tem um trecho no livro de vocês que diz assim: toda vez que uma nova geração tenta resgatar a tradição original, podemos dizer que houve um renascimento dessa cultura. Tá? Então, todas as vezes que nós buscamos novas ideias, resgatar novas culturas, resgatar novas ideias, resgatar novos conhecimentos, pressupõe-se que estamos tentando resgatar propriamente a cultura. Tá? E a cultura está ligada diretamente ao processo de desenvolvimento da humanidade. Então, são algumas ideias que aconteceram no século XX, que marcaram o século XX e tiveram influências no século XIX, como a construção do Muro de Berlim, tá? A Guerra do Vietnã. Tá? Essa é uma das fotos do século XX, tá, ok? As crianças fugindo da bomba que foi lançada no Vietnã, bomba de napalm. São uma das fotos do século XX mais marcantes da história. Tá? Nós temos, por exemplo, a evolução na China. Tá? Nós temos, por exemplo, o assassinato de Martin Luther King, um grande líder do pensamento, tá? Negro. Tá? Nós tivemos a primeira crise do petróleo lá em 1973, a partir da Guerra de Yom Kippur. Tá? Nós temos Saddam Hussein, nós temos a quebra do Muro de Berlim, nós temos o fim da Guerra Fria, nós temos o fim da União Soviética. Então, nós temos diversos acontecimentos que marcaram, tá, o século XX. E o início do século XXI, marcado como, por exemplo, o atentado terrorista no World Trade Center. Tá? Isso, o século XXI já começa marcado por profundas transformações, profundas ideias e profundas mudanças que vão acontecer dentro desse cenário. Tá? Ou seja, tudo que vai acontecer dentro do século XXI, que é o século que nós estamos vivendo, tá? São marcados por profundas mudanças, profundas áreas, profundas tecnologias que vão acontecer dentro desse século. Tá? Então, para dizer que as mudanças que vão ocorrer na modernidade, as estruturas que vão ocorrer dentro do pensamento histórico, sociológico, filosófico, estão mudados por profundas mudanças. Então, a ideia desse humanismo, ou do pensamento voltado para o desenvolvimento da humanidade, significa que foi massacrado por profundas mudanças que ocorreram no século XX. Certo? Então, para as mudanças do século XX que tiveram influências no nosso dia a dia, no nosso dia de hoje. Então, isso era que a gente tinha que falar hoje, é mais história. Tá? Hoje a aula é mais história do que propriamente filosofia, mas para a gente poder estabelecer que o século XX ocorreram profundas mudanças no século XX que até hoje nós ainda não conseguimos nos livrar delas, certo? No mais, ficamos por aqui. Se você tiver alguma pergunta, o microfone está aberto.